os outros, né? Bom, então, vamos lá. Mateus, capítulo de número 8, verso de número 23. Quem achou, diga amém. E entrando ele no barco, ou seja, quem entrou no barco foi? Entrou com Jesus os seus e o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Quem estava dormindo? Jesus. E aos discípulos, se aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Verso de número 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Eu quero que vocês gravem bem esse verso, pois é aqui o tema da mensagem. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Segura a Bíblia aí, nós vamos ler alguns outros versos, mas eu queria já de imediato pedir para você guardar essa palavra sobre esse tema. Quando a fé é questionada, quando a nossa fé é testada, né? Quantos aqui têm fé em Deus? Levante a mão, quantos têm fé? E quantos aqui, também que estão nos assistindo, já teve a sua fé testada? Né? Uma coisa é nós dizermos: eu tenho fé, e aí vai chegar um determinado momento da nossa vida, que essa fé que nós dizemos que temos, que nós declaramos que temos essa fé, ela será colocada em xeque, ou seja, nós vamos ser testados para de fato ver essa afirmação nossa, se ela é verdadeira ou se ela é limitada, para ver a extensão da nossa fé, até que ponto, de fato, essa fé que nós afirmamos, ela é real, nós vivemos ela de fato. Quando nós somos colocados em situação de conforto, quando nós estamos numa situação boa, tranquilo, podemos afirmar. Agora, quando nós somos levados a alguma situação, ou algumas situações em que se faz necessário, a nossa fé, ela é colocada em teste, e aí passamos então a entender qual o grau de verdade nas nossas afirmações. Quando eu olho esse texto aqui, eu vejo não uma pessoa, não vejo um homem normal, não vejo questionando aqui a fé. Eu vejo o próprio Jesus questionando a fé de quem andava com ele. Vou repetir, aqui nesse texto, os discípulos, a fé dos discípulos é questionada, não por um outro discípulo, mas é questionada pelo próprio Jesus. É questionado por alguém que, de fato, eles andavam ali com Jesus e tinha momentos que declaravam que confiavam em Jesus, mas chegou um determinado momento mesmo, Jesus estando presente, a fé deles foram questionada pelo próprio Jesus. Eles entraram no barco e de repente um vento forte, as ondas do mar vieram ao ponto de o barco afundar, ao ponto deles verificarem, assim, não tem jeito, nós vamos morrer, o vento está muito forte, as ondas estão agitadas, o mar está bravio, e tem uma coisa, nós estamos aqui no barco,
E do jeito de se continuar essa situação, do jeito que está, nós vamos perecer. Eles mesmos disseram isso, se continuar desse jeito, nós vamos perecer. Então, é melhor a gente acordar Jesus. Aí a pergunta que eu fico aqui questionando comigo, se Jesus estava no barco, eles tinham fé em Jesus, naquele exato momento de turbulência, Jesus é acordado por eles, porque eles estavam em desespero, quem sabe já tinha tentado fazer de tudo, mas a situação apontava de que o barco iria afundar. A pergunta que eu faço é, se o barco afunda, todos que estavam dentro do barco, todos, sem exceções, também não iriam afundar? E quem era que estava no barco com eles? Será que Jesus iria afundar? A fé é questionada, que Jesus levanta, Jesus acorda, e Jesus repreende o vento, repreende o mar, fica tudo calmo, e aí Jesus então vira para eles e diz o quê? Homens do quê? Homens de pequena fé. Então, a fé deles neste momento é apresentada por Jesus como uma fé pequena diante daquela situação. Então eu coloco aqui a circunstância do questionamento da fé dos discípulos, que foi colocada em xeque pelo próprio Jesus, em uma circunstância que eu posso dar o nome de medo. Guardem essa palavra, medo. Eles ficaram com medo de morrer, ficaram com medo de perecer, ficaram com medo de naufragar, ficaram com medo do barco afundar. E nessa hora que eles ficam apavorados, Jesus se levanta, Jesus entra em ação, Jesus repreende o vento, repreende o mar, e depois que Jesus faz tudo isso, Jesus diz, eu não disse? Olha só, vocês têm a fé pequena. O medo testa a nossa fé. A circunstância de Jesus chamá-los de homens de pequena fé é que o medo mostrou exatamente isso. Então, a nossa fé também será testada em momentos que nos leva a ter medo. Sem medo, sem nenhuma ameaça, não precisamos exercitar a fé. Agora, quando vem a ameaça, quando vem o medo, aí sim nós precisamos exercitar a nossa fé. É aí que a fé aparece. Veja que Jesus diz, ó homens de pequena, e Jesus não diz, ó homens sem fé. Jesus disse homens de pequena fé, mas Jesus não disse que era homem sem fé. Ou seja, irmão, porque todo ser humano não está imune de passar pelo medo. Antes de vir aqui no culto, eu estava conversando com a serva de Deus, ela disse, pastor, eu fiquei com muito medo. Eu falei, dê graças a Deus que você está viva. Só não tem medo quem já morreu. Que não sente nada, tem medo. Agora, o medo, nesse momento, é um ingrediente para aflorar a nossa fé. Porque Jesus o chamou de pequena fé, mas Jesus não o chamou sem fé. Que eu quero dizer para você que mesmo com medo que você esteja apavorado, mesmo que a situação esteja indicando que vai acontecer alguma coisa, com essa tua pequena fé, é suficiente para Jesus se levantar no meio da tempestade e dizer, a sua fé é pequena, mas eu ainda estou aqui dentro do barco. Pela fé dos discípulos, o barco não continuava, mas Jesus estava lá para se levantar em meio à pequena fé e dizer, vocês têm fé pequena, mas eu ainda estou aqui dentro do barco.
Quem sabe a sua fé, a minha fé está sendo testada dentro de um limite de medo e nós estamos apavorados. Mas Jesus nessa noite, através dessa palavra, está consolando o meu e o seu coração. Em meio ao medo, eu ainda estou dentro do barco. Quais são as circunstâncias que colocam a nossa fé para ser testada? Uma delas é o medo. Situações de medo faz com que a gente venha e diga, não, eu estou com medo, mas eu estou com fé. Peraí, mas eu estou com fé, mas estou com medo ao mesmo tempo. Estou com fé e medo mesmo, mas eu estou com fé. Agora tem uns que têm fé para permanecer, tem outros que têm fé para se esconder, tem outros que têm fé para não vir, tem outros que têm fé para fazer, tem outros que têm fé para deixar de fazer, tem outros que têm fé para falar, tem outros que têm fé para deixar de falar. Então cada um tem a sua fé. Mas o que eu quero que você guarde nessa noite é que o limite e o tamanho da minha fé não pode se comparar com o limite e o tamanho da sua. Eu não posso medir a minha fé e querer que o Sidney, que o Josael tenha a mesma fé que eu. Porque cada um tem os seus limites e as suas experiências com Deus. A nossa fé é diferente. Porém, uma coisa eu posso lhe garantir: o Deus é o mesmo, e Ele não vai abandonar ninguém no barco para afundar. Ele vai se levantar em meio à tempestade e vai dizer, eu sei que a tua fé é pequena, mas eu paro o vento, eu paro o mar, e o barco vai continuar e vocês não vão afundar. Claro que tem uns que têm mais fé do que outros, é ou não é, irmão? Tem ou não tem? Tem gente que tem mais fé. Então, pastor, a minha fé está sendo testada para quê? Para que você comece a reconhecer cada vez mais que você é mais forte do que você imagina. Que Deus está contigo mais do que você pensa. Que você vai conseguir mais do que você acha que não iria conseguir, você vai conseguir. Esse medo está vindo para quê, pastor? Esse medo está vindo para você ver o tamanho da sua fé. Eu quero fazer uma pergunta aqui, eu quero que você seja sincero. Quantos aqui, com medo, já deixaram de fazer alguma coisa porque ficou com medo? Nessa noite eu trago esse ensinamento da palavra de Deus dizendo que a fé está sendo testada nesse período de medo, não para saber se você tem fé ou se você não tem fé, é para saber o tamanho da sua fé. E o tamanho da sua fé não é para provar a Deus, porque Deus sabe, o tamanho da sua fé é para provar você mesmo. Porque Jesus estava no barco e Jesus sabia o tamanho da fé de todos que estavam ali. Jesus só se levanta e fala assim, vento, mar, acalma-te. Aí Jesus olha para ele e diz, homens de pequena fé. Jesus sabe das nossas fraquezas. Jesus sabe das nossas limitações. Jesus sabe o que nos apavora. Jesus sabe o que está causando medo. Jesus sabe de tudo. É por isso que você não está nos braços de ninguém, você está nos braços do teu Pai. Porque Ele sabe exatamente que enquanto você confiar nele, enquanto você depender dele, você vai continuar sendo guardado e vai continuar sendo guardado por Deus. Pastor, então, qual é a outra situação que Jesus questiona a fé dos homens no que diz respeito, não se tem ou se não tem, mas o que diz respeito do tamanho da fé? Essa foi numa situação de medo. Aí a gente vê o tamanho da fé. Irmão, quer ver só uma coisa? Vou dizer um negócio para vocês. Eu ainda não, eu falo para vocês, eu não tenho essa fé, mas quando eu vejo injeção, aquela agulha, essa fé de jeito nenhum para enfrentar aquilo, eu tenho um medo daquilo. Principalmente quando a enfermeira, eles fazem, aí põe a agulha, aí para tirar o ar, aperta, aí na ponta da coisa sai aquele líquido. Eu falo, meu Jesus, aquilo vai vir para mim daqui a pouco. Tem outros que já têm uma fé de aguentar, eu não aguento isso já. Não é? São os medos, os pavores que cada um tem. São as fobias e o medo que todo mundo tem.
Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu só quero te dizer uma coisa, que quanto mais você for testado, a tua fé vai se fortalecendo cada vez mais. Porque depois daquele episódio, eles olharam para Jesus e disseram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles passaram a conhecer cada vez mais quem era Jesus, mediante a fé deles que estavam sendo testada. A tua fé está sendo testada, e cada vez que ela é testada, mais você conhece quem é o Deus que você serve. Só vive milagre quem precisa do milagre. Você vai se autoconhecendo através das dificuldades que você vai enfrentando. Outra situação que nos leva a testar a nossa fé, e é o tamanho dela. Aí eu vou pedir para um dos obreiros abrir Mateus, capítulo de número 14, verso de número 31. Apenas pode, só para um dos obreiros ler, joga na tela para os irmãos acompanhar. Primeira é o medo que faz testar a nossa fé, e outra forma que testa a nossa fé está em Mateus, capítulo de número 14, verso de número 31. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Outra situação que Jesus não diz que a pessoa tem fé ou que não tem fé. É uma outra situação que Jesus diz que o homem tem fé, mas é uma fé pequena. Por quê? Porque Jesus o testa agora, Pedro, em uma situação. E olha que aqui, Jesus aparece andando sobre as águas. E os discípulos vendo, ficaram apavorados, ficaram com medo, e disseram: é o que? Um fantasma. Só faltando aqui o medo. O medo faz a gente ver coisa que não existe. Eles estão vendo Jesus andar, e eles estão pensando que é um fantasma. Querido, quem aqui com medo já pulou um muro, já fez um monte de coisa e fala: meu Deus, só fiz isso por causa que eu estava com medo. Pedro, quando vê isso, Pedro diz, aí Jesus fala assim: olha, não fiquem assustados, sou eu. Pedro disse: então se é tu, Jesus, manda que eu vá andando ao encontro de ti sobre as. Olha o pedido de Pedro. Pedro pede para viver algo sobrenatural, ou seja, que não é nada natural, é sobrenatural. Viver algo que não é humano. Ele pede para o Deus Todo-Poderoso ter esse tipo de experiência. O que é que Jesus faz? Jesus disse: ó, você quer viver isso? Então, quando ele começa a andar sobre as águas, ele começa a questionar o natural com o sobrenatural. Ele começa a questionar a lógica com o ilógico. Ele começa a questionar as coisas terrenas com as coisas de lá de cima. Ele começa a questionar as coisas que cabem no nosso pensamento e as que não cabem no nosso pensamento. Ele começa a olhar, ele andando sobre as águas, fala assim: gente, isso aqui está acontecendo, é verdade que isso está acontecendo? Quando ele começa a fazer esse questionamento, aí a fé começa a ser colocada em xeque. A fé começa a ir para o campo do teste. A fé começa a ser testada aqui. Por quê? Na fé, água. Na razão, a lógica é você afundar. É por isso que no campo espiritual, muita gente não entende, porque você ainda continua de pé. É porque você ainda continua firme na fé, no nome do Senhor Jesus. E isso é coisa de fé, é coisa sobrenatural.
acontecer, ainda continua firme do mesmo jeito. Por tudo que você já passou, por tudo que você está passando, você fala, meu Deus, eu ainda estou de pé, vai continuar de pé, porque é a fé. A lógica humana vai fazer algo que a filosofia ensina. Questionar, 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 questionar sempre. A filosofia é isso, questionar, 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 questionar. É sempre questionar. Agora, porém, no campo da fé, ou você acredita ou não acredita. Pedro chamou Jesus, Pedro aceitou o desafio, Pedro se lançou ao desafio. Jesus chamou Pedro para viver algo que a ciência não iria explicar, que a lógica humana não iria explicar. E aí então, nesse momento, fé e lógica entra em confronto. E aí surge algo na mente do ser humano, que é a dúvida. A nossa fé será testada em situações que geram dúvida. Situações que geram medo, fé é testada, mas situações que geram dúvida, a fé também é testada. Tanto é que quando ele começa a afundar, Jesus estende as mãos, levanta e diz, homem de pequena fé. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a dúvida, ela testou o limite, o tamanho da fé de Pedro. Enquanto existir dúvida, a nossa fé estará limitado às dúvidas e às certezas não terrenas, mas às certezas espirituais. Pastor, eu acredito que Deus fala comigo e eu ouço a voz de Deus. Eu acredito que Deus me tocou e eu sinto o toque da mão de Deus. Se você levar isso para a razão humana, vão te chamar de louco e de doido. Mas quando você leva isso na fé, você ouve Deus falar contigo e você sente a mão de Deus te tocar, mas na razão humana isso não existe. Na razão humana você está com sono e cansado, na razão humana você está desesperado, mas na razão divina você está sendo tocado por Deus nessa noite, está sendo alimentado espiritualmente. Eu tenho fé, mas vai chegar uma hora que a dúvida vai confrontar o tamanho da sua fé. Quem aqui já teve uma situação de dúvida? Você falou, meu Deus, e agora? Eu acreditei, mas eu estou com dúvida desse negócio. Agora eu estou com dúvida. Enquanto eu estava lá na igreja, que estava todo mundo, estava aquela... Mas agora que eu saí, que eu estou aqui sozinho, agora que eu saí do culto, não tem mais ninguém, agora estou com dúvida. A dúvida é o termômetro para dizer o tamanho da tua fé, não no culto, mas fora do culto. A dúvida é o termômetro que vai testar a nossa fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Até aquele momento Pedro foi. Eu vou, manda aí. Se o senhor mandar eu vou, eu ando por cima das águas. Eu tenho fé para também andar. Aí começa a andar e fala, rapaz, será que isso está acontecendo mesmo? E aí a dúvida testa. Nessa noite você que está aqui, está ouvindo a palavra de Deus através da internet. Deixa o Espírito Santo de Deus confirmar ao teu coração que nenhuma dúvida de todas as promessas de Deus na tua vida vai atrapalhar o cumprimento delas.
Está repreendido toda dúvida no nome de Jesus, e você não vai afundar. Você vai andar sobre as águas, vai viver o sobrenatural de Deus. A dúvida não vai te afundar. Porém, eu tenho que te dizer, essa dúvida, ela é natural. Ela faz parte, porque ela tem que existir para confrontar mesmo o que a gente prega. A dúvida tem que vir. É por isso que eu não sou daqueles que chama as pessoas para desafios e exijo que as pessoas cumpram o desafio na minha ótica e no tamanho da minha fé. Porque todas as coisas que acontecem com você, no campo espiritual, existe a tua fé, o tamanho da tua fé, no Deus que vai realizar o milagre. Senhor, o que tu queres que eu te faça, cego? Senhor, eu quero. Jesus olha para ele e diz, então? Não, Jesus disse, a tua fé, é na tua fé. O que eu quero pregar nessa noite, eu quero que você saiba e quero que você guarde a partir de hoje. Quando vier a dúvida, saiba que a tua fé está sendo testado para poder mostrar que você confia firmemente naquilo que Deus prometeu para você. Pastor, eu estou com dúvida, eu estou em pecado. Não! Jesus não disse para Pedro, Pedro, tu pecou porque tu está em dúvida. Jesus levanta Pedro, coloca ele de pé de novo e só chama ele de homem de pequena ou então pouca fé. Mas Jesus disse que ele não tem fé? Jesus só disse que ele é um homem de pouca fé. Agora veja só, vamos pensar. Jesus chamou ele de pouca fé, mas mesmo assim ele andou sobre as águas. Só chegou um momento que afundou, mas andou sobre as águas. Ou seja, com a tua pouca fé ou pequena fé, eu posso lhe garantir que você pode andar sobre as águas. Com a tua pouca fé ou tua pequena fé, você pode viver grandes milagres da parte de Deus. Ah não, eu vou dizer de novo que só alguns pegaram. Com a tua pouca fé, com a tua pequena fé, você pode viver grandes milagres de Deus na sua casa, no seu ministério, na sua saúde. Você pode viver grandes milagres na sua área financeira. Você pode viver grandes milagres, mesmo sendo um homem ou uma mulher de pouca fé. Eu estou te desafiando nessa noite, no nome de Jesus, a levantar a sua cabeça e dizer, mesmo com pouca fé, mas eu vou viver as promessas de Deus na minha vida. Eu vou viver a palavra de Deus na minha vida. Mas não se preocupe quando a dúvida bater, porque a dúvida vem, porque nós somos feito de carne e osso. Tem gente que ainda fala, os discípulos ficaram com medo, Jesus veio. Irmão, agora presta atenção. Quem aqui já andou de barco, não de navio, de barco, barquinho. Agora pensa você num barco, à noite, no meio do mar, o vento soprando, o barco balançando, e longe você vê um ser de branco andando em cima das águas. Irmão, a nossa fé é testada não na teoria, a nossa fé é testada é na prática. É você saber que todo mundo está sendo demitido, mandado embora, e você dizer, não, eu tenho fé no nome de Jesus, que Deus vai reverter essa situação.
Aí vai um, vai dois, vai três, está chegando perto de você, você continua, não, continua acreditando, continua acreditando, continua acreditando. Deixa eu preparar a tua fé. Ainda que você seja demitido, você pode ter certeza que Deus abrirá uma outra porta melhor. Mas continue acreditando, continue tendo fé em Deus. Todos têm dúvida. Quem aqui não já teve dúvida? Senhor, será que isso vai se cumprir mesmo na minha vida? Será, Deus? Eu sempre digo isso para os irmãos, já disse aqui, que eu sou uma pessoa que tudo que tem, que tudo que sou, é porque eu acredito. Eu tenho fé. Eu nasci para ter fé. Eu tenho fé, eu acredito. Eu sempre digo isso, já disse aqui para os irmãos, até profecia da carne, se for de bênção eu recebo. Não, se for de bênção eu recebo. Teve uma igreja que a gente dirigia, que a irmã se empolgou na profecia e disse, eis que eu vejo que Deus te dá um helicóptero. Irmão, eu estou acreditando, já mandei fazer o heliporto, já que eu estou querendo esse helicóptero chegar. Se for de bênção, eu recebo. Se os irmãos, quem aqui gosta de bênção aí, dá glória a Deus. Eu acredito. Mas tem momento na nossa vida que a dúvida vem. A dúvida vem. E a dúvida veio para Pedro, e aqui que eu quero chamar a atenção. Não foi por causa simplesmente de qualquer coisa. A dúvida gerado em Pedro, que gerou em Pedro, a dúvida oriunda dele, foi por circunstância do tamanho do milagre, que ele não acreditava que era tão grande que ele estava vivendo. Eu profetizo no nome de Jesus, levante as suas mãos, que o mesmo Deus de Pedro é o mesmo Deus que você serve, e você vai viver milagre extraordinário, que vai fugir da lógica humana. Mas Deus nessa noite olhou para você, Deus nessa noite estendeu o dedo dele em tua direção, e manda te dizer nessa noite, se prepare, porque você vai viver experiências extraordinárias da parte de Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus nessa noite, porque a tua fé está nas mãos de Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas todavia você fará menção do nome do Deus que você serve. Oh, raceia lago yanamahabasúbia. Pastor, estou decepcionado porque eu tive dúvida. Não fique decepcionado, porque a dúvida faz parte. A dúvida faz. Eu me lembro uma certa feita, que a fé foi testada lá na minha casa uma vez, na dúvida, e eu me lembro disso. Francisco está aqui, eu acho que o Ricardo, alguns irmãos aqui conhecem. Eu estava em casa, nós estávamos em casa numa prova, faltando tudo dentro de casa. Meu pai desempregado, minha mãe já não trabalhava, dirigente do circo de oração, do 81, irmão desempregado, 6 irmãos dentro de casa, uma prova, a gente ali na cidade de Tiradentes, morando, uma prova, pensa, era uma casa de 2 cômodos, todo mundo, uma prova, uma luta. E eu me lembro, dia de hoje, não tinha nada em casa. Minha mãe desceu na igreja, Avenida Souza Ramos, número 145, era de terça-feira, o circo de oração. A irmã Valentina, a irmã Suzana, que dirigia, lembra? A irmã Valentina, a irmã Suzana dirigiu o circo de oração. Minha mãe também dirigiu o circo de oração, era a terceira. Mas a irmã Alice dirigiu o circo de oração. E toda terça-feira tinha oração, toda terça. E eu, desempregado, desci, fui, irmão, porque a coisa melhor que tem é quando você está inteiramente na dependência de Deus, você começa a valorizar essas coisas, circo de oração, consagração, né? Quando está tudo bem, ninguém vai mais, né? Mas, né, quando começa, aí vai. E eu fui, orei, e minha mãe também estava lá, e depois cheguei em casa, falei, mãe, e aí, tem alguma coisa? Ela falou assim, olha, não tem nada, mas vamos esperar um milagre da parte de Deus. A luz, a água cortada, estava, irmão, pensa numa prova, olha, pensa. E eu fiquei deitado lá no sofá, terça-feira, eu me preparando, que eu iria dirigir a vigília na sexta.
Aí já começava a me preparar, estava desempregado, então se preparava para pregar, eu jejuar, fazer um monte de coisa. Na terça-feira mesmo. Terminou das 9 às 11 era a oração de terça, né, Chico? Era das 9 às 11 a oração. Minha mãe foi para casa, falou, não tem nada, tá bom, acabou. Nós estamos lá na sala, daqui a pouco bate palma no portão. Parou uma perua, branca, com a faixa verde escrita assim, ó, supermercado Tatá. Lembra do supermercado Tatá? Supermercado Tatá. Me lembro como hoje, supermercado Tatá. Bateu. Eu falei, mãe, tem alguém lá fora. Já cortaram a água, cortaram a luz, deve ser agora alguém que veio buscar algum dos filhos da senhora. Vai lá dar uma olhada. Aí ela chega no portão, o moço bate assim, aqui é, vou dar o nome. Aqui é rua Apóstolo Judas, antigamente era rua 7, aqui é rua 7, rua Apóstolo Judas Tadeu, número 7, que antes era rua A. Minha mãe, sim. A senhora é a dona Terezinha? Ela falou, senhor, dona Terezinha, nós viemos trazer a sua compra. Aí minha mãe, não, moço, pelo amor de Deus, espera aí. Que compra? Falou, não, é rua Apóstolo Judas Tadeu, número 7? É, número 7. A senhora, dona Terezinha? É, está aqui o endereço da senhora, está aqui a compra. Aí ela falou, mas moço, eu não fiz compra. Irmão, eu estava sentado lá no sofá. Eu dei um pulo e falei, mãe, a senhora não foi orar para Deus mandar. Ô moço, está no nome de quem? Está dona Terezinha. É rua 7, número 7 da rua Apóstolo Tadeu. É, então é daqui mesmo. Entra. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, já está aqui, manda entrar isso aqui, pelo amor. Já pega o iogurte e a bolacha que eu estou com fome para poder comer. A dúvida do milagre na hora gerou na cabeça da minha mãe, porque ela não sabia que a resposta veio de imediato. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, enquanto você está aqui, Deus já está trabalhando. Esse ano vai terminar, mas Deus já está trabalhando, 2021 vai ser diferente. A glória de Deus, a bênção de Deus está chegando na tua casa, se você acredita, glorifica o nome do Senhor Jesus nessa noite. Ele está testando a tua fé. Minha mãe ficou com dúvida. Ficou com dúvida, por quê? Não tem cartão de crédito, não tem cheque, não passou no mercado, não passou nada. Minha mãe ficou, quem que mandou? Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, mãe, pega logo onde está o Danone, e pega logo onde está esse negócio aí, dá para os meninos aqui, como nós vamos saber quem que veio, se está no nome aqui, meu filho, mas depois vai estar errado, vai dizer que foi errado. Eu falei, mãe, depois que a gente comer, já era, vamos pôr aqui para dentro, aqui acabou. Eu sei que tem muita gente aqui, mas você diga para essa pessoa, diga para ela, a dúvida é normal, mas tome posse da sua bênção. A dúvida pode aparecer, mas tome posse. Ó, tome posse, essa porta que Deus está abrindo. É para mim mesmo, é para você mesmo. Deus está abrindo essa porta para você. Deus está confirmando, não tenha dúvida. Deus está confirmando. O tamanho da bênção gera dúvida. Ela é normal. A dúvida gerada em Pedro foi pelo tamanho do milagre que ele estava vivendo. Se fosse um milagre pequeno, ele nem duvidava, mas como era um milagre grande, ele duvidou. A outra circunstância, nós já vamos terminar, que Deus mede, Jesus, e veja que essa resposta não é do homem, essa resposta é de Jesus. É de Jesus. Jesus que diz o tamanho da fé. Mateus 16:8. Irmão, depois eu vou fazer uma provinha, tá? Primeiro é medo, depois dúvida, depois as outras, quem acertar a provinha já sabe já, né? Tem um prêmio. Uma viagem, passagem, pacote de avião, 20 dias lá para a China, ou para a China, para os Estados Unidos, não, também não, para a Inglaterra. Vamos lá, outra circunstância. E Jesus, percebendo isso, disse, por quê? Entre vós, homens, sobre... Vamos lá, de novo, vamos ler todo o verso. Vai lá, 1, 2, 3. E Jesus, percebendo isso, disse... Para resumir, a outra forma que testa a nossa fé,
é quando você acertou, mas é do outro. Quando, nesse texto, você depois vai ler, pega aqui o livro de Mateus 16 e você vai entender. Quando Jesus está andando com os discípulos, presta atenção. E Jesus traz uma mensagem para mostrar para eles que mesmo eles andando com Jesus, eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Porque Jesus pega o verso de número 1 lá, do 16. O verso de número 1 na Bíblia está bem em cima assim, ó, o epígrafe. O que está escrito em cima no 16? O fermento de quem? Dos fariseus. Quem estava com Jesus nesse momento eram os discípulos. Jesus depois que está andando com eles, pregando, ensinando o seu reino, Jesus mostrando o objetivo, qual era a missão de Jesus. Nesse confronto aqui, o discípulo não fica apercebido, não fica ligado. Mas se você pegar o capítulo 16, você vai ver. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Olha aqui, ó, isso aqui é Jesus. Hipócritas, sabeis a diferença, a face do céu, e não conheceis os sinais do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Jesus falando isso com os fariseus, depois que Jesus fala isso, porque os fariseus queriam testar Jesus aqui, para que Jesus mostrasse sinal, para que Jesus fizesse todas essas coisas. Sim ou não? Está aí no texto. Sim ou não? Deixa eu te falar um negócio para você. Quem anda tentando Jesus, testando Jesus, é quem não tem fé nele. A tua fé é testada também quando nada acontece, sinal nenhum acontece, mas todavia você continua ainda confiando em Jesus. Olha, se vocês se prostrarem e dobrarem o joelho e me servir, eu não jogo vocês na fornalha de fogo ardente. Os 4 diz: nós não vamos se prostrar, porque nós só adoramos um único Deus. Mas aí na boca diz assim, não, mas o Deus de vocês não pode livrar vocês da minha mão. E aí os moços respondem: rei, é o seguinte, livrar-te da tua mão, ele pode sim, rei. Com certeza ele pode. Só que também nós não estamos preocupados com isso não. Se ele livrar e não livrar, deixar nós cair, não muda nada, a gente continua confiando nele do mesmo jeito. A nossa fé é testada não simplesmente quando as coisas acontecem, porque isso é coisa de fariseu, querer ficar pedindo sinal para Deus direto assim, para poder provar que Deus existe. Não, você já sabe que Deus existe. Você já sabe que Deus é Deus na tua vida. Levante assim a sua mão e diga: eu sinto Ele. Eu não vejo, mas eu sinto Ele. A tua fé em Deus é colocada em teste quando as coisas não acontecem, mas você continua confiando nele do mesmo jeito. Essa é malaiua.
Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele me ouvir, Ele é Deus. Se Ele não me ouvir, Ele continua sendo o meu Deus. É por isso que o diabo não entende, porque você às vezes passa prova, passa luta, nada acontece de bom, mas você ainda abre a boca e glorifica e exalta e adora e canta hino e agradece a Deus. Ele não entende isso. A nossa fé é testada quando nós não temos oportunidades. E nós continuamos ainda sendo crentes. A nossa fé é testada quando as portas se fecham. Você não prega mais, você continua ainda sendo crente. A nossa fé é testada quando a gente perde os amigos, perde tudo, mas você ainda continua sendo crente. Jó, pelo amor de Deus, Jó, como é que tu continua sendo crente debaixo de tanta desgraça? Ô Jó, sabe aquela empresa que você tinha? Faliu. Ô Jó, sabe aquele shopping center fechou, faliu. Ô Jó, sabe o dinheiro que tinha no banco? Sumiu. Ô Jó, seu nome está no SPC, no Serasa. Ô Jó, tem ação contra você. Ô Jó, seus filhos morreram. Ô Jó, você não tem mais aonde morar. Ô Jó, se veste de cinza porque você não tem mais roupa, acabou. Você não tem mais Zara, você não tem mais Hugo Boss, você já não tem mais Louis Vuitton, você tem um saco para você poder se vestir. Ô Jó, pega esse caco de teia, porque agora você está doente, Jó, você tem que se coçar com esse caco de teia aí, Jó, você tem que ficar aí, Jó. Ô Jó, e agora, Jó? Deus me deu, Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. É só maná do i de serralado. Arona halabashori bicandarabashuri bicai. A tua inspiração para levantar a mão e adorar o nome do Senhor Jesus não é quando você está em cima do púlpito pregando. Não é só quando você canta, não é só quando você prega, não é só quando você está empregado, não é só quando você tem dinheiro. Não é porque você tem a sua fé firmada em Jesus. Pecaço. Manaio e derrasegue lá, só de viarras. Tudo pode faltar, mas a tua fé vai te fortalecer. Os fariseus é que fica pedindo sinal para Jesus aí. Mas o sinal que ele pede não é só para testar, é só para poder fazer o cheque, para poder fazer aquilo, para questionar. E os discípulos que estavam com Jesus não estavam entendendo. Não estavam entendendo que lá na frente Jesus vai e fala assim para eles. Jesus vai lá na frente e fala assim para eles. E deixando se retirou. E passando os discípulos para outra banda, que é o verso 5 do capítulo 16, e passando os seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido de fornecer pão. E Jesus disse-lhe: adverti, acautelai-vos do quê? Do quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles começaram a razoar entre si, dizendo: é porque a gente não trouxe o pão, é porque a gente não forneceu o pão. E Jesus começou escutando eles conversando assim: é que vai faltar o pão. Jesus está falando isso, é que vai faltar o pão.
Jesus falando do fermento, do quem? Do fariseu e do... E ele estava preocupado porque o pão não veio. Aí Jesus veio falou assim, mas rapaz, o povo... Agora o que é mais interessante que eu quero que você guarde, Jesus não disse que eles não tinham fé, ele falou do tamanho da fé. Volta lá de novo, que aí Jesus vai falar exatamente isso. No verso 8. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena ou então de pouca fé? Eles falando em pão e Jesus estava falando no fermento dos fariseus e dos saduceus. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava dizendo para não deixar que aquela mensagem dos fariseus e dos saduceus fosse o fermento para contaminar o povo. Quando fala de fermento na Bíblia, a gente fala de pecado, fala de malícia. E aqui o que Jesus estava dizendo, Jesus querendo mostrar para os discípulos para que a gente se blindasse, acautelai-vos, para que essa mensagem dos fariseus e dos saduceus não se prolifere. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje está mais fácil das pessoas serem convencidas pelos fariseus e os saduceus do que serem convencidos por alguém que prega a palavra de Deus. Está mais fácil. O fermento tem entrado de tal forma na mente de muita gente, e eu vou te falar, se eu não tiver cuidado, você também não tiver cuidado, esse fermento pega nós, porque os discípulos estavam tão assim pensando em pão, pensando nessas coisas todas, que os discípulos não perceberam que essas coisas estavam acontecendo. A Bíblia diz que são muitos chamados e pouco escolhido. Vocês acham que é a multidão toda? Não, são poucos escolhidos. São poucos, não são muitos. Essa mensagem dos fariseus, dos saduceus, esse fermento que Jesus estava falando, eles estavam pensando que era pão. Ou seja, Jesus numa linha aqui para defender espiritualmente o povo da palavra, e eles pensando em outra coisa. Deixa eu explicar aqui, vale para nós obreiros, vale para nós. Nós temos que tomar cuidado que a nossa fé será testada quando nós começarmos a dar ouvido a alguns intelectuais, alguns ícones de sabedoria. Saduceus, vocês pensam que era qualquer pessoa? Não, eram os caras que discursavam muito bem, e que trazia estudo, trazia coisas que deixavam o povo dividido. O pessoal que faz aqui direito sabe que nós temos uma aula, e tem uma matéria que traz um texto chamado, que são as matérias filosóficas, que se você não tiver cuidado, o cara reverte sua cabeça de um jeito. E tem muita gente que se deixa levar, e a fé dele será testada agora, nestes últimos dias, por quem é autoridade em alguns assuntos. Porque você vai abandonar a palavra, porque você vai acreditar em quem leu a mão. Porque quem leu a mão fez um estudo, viu que os riscos da mão que vai para a esquerda, vai para a direita, vai para o coração, a veia vai para lá, consegue explicar entre os astros, entre as regiões, não sei o que. É verdade esse estudo. E aí você deixa de ouvir a palavra de Deus. Esse fermento tem que tomar o máximo de cuidado. E às vezes a gente escuta tanta coisa, vê tanta coisa, e a gente fica morto espiritualmente. Eu nunca fui, nunca serei contra quem estuda, até porque eu sou amante de estudar e buscar conhecimento. Mas tem gente que se embriaga tanto que ele morre e não consegue sentir mais nada de Deus. E aí a nossa fé é testada às vezes nos livros, nos nossos conhecimentos. Mas eu quero louvar o nome do Senhor Jesus, que a Bíblia diz: crescei no conhecimento
mas também crescei na graça. Graça maravilhosa, graça do Senhor Jesus. Vai chegar um determinado momento que alguma coisa na sua mente vai testar a sua fé, entre o que você aprendeu na palavra de Deus e entre o que você aprendeu com outras fontes. E aí a sua fé será testada. A fé testada no medo, a fé testada na dúvida, tranquilo. Agora, a fé testada aqui é complicado. Eu estou dizendo isso porque curto o ensinamento da palavra de Deus. Eu peço licença para dizer, mas eu conheço pessoas que se desviaram quando começaram a andar com um determinado tipo de pessoa, porque a outra pessoa trouxe conhecimentos que chocou a fé da pessoa. Agora eu estou pregando para um grupo de pessoas que estão aqui e que estão nos assistindo, que pode vir saduceu, fariseu, filoseu, doutoreu, pode vir o que for, você vai continuar acreditando na palavra de Deus. Levante assim a sua Bíblia e diga: a minha fé está na palavra de Deus. A minha fé está na palavra de Deus. A palavra renova, vivifica, a palavra restaura, a palavra é viva e eficaz, e ela só é aceita no teu coração se for com fé. Mas Jesus não disse que ele estava com pouca fé. Jesus disse que ele estava com... Jesus não disse que ele não tinha fé, disse que ele tinha pouca fé, pequena fé. Só para a gente encerrar, diga para esse irmão que está do seu lado: qual que é o tamanho da sua fé? Não vire para ele, pelo amor de Deus, só pergunte. Fala assim: qual que é o tamanho da sua fé? Diga assim para ele: você tem fé que depois de terminar o culto você vai me levar na churrascaria? Se a churrascaria tivesse aberta, né? Aproveite para o seu irmão aí: você tem fé, depois que abrir o coco bambu, você vai me levar lá? A fé nossa será testada constantemente em diversas situações. E eu vou encerrar a última. Quando Jesus disse o tamanho da nossa fé, vamos terminar rápido. Lucas, termino rápido. Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. E aí eu já oro por você. E sábado, um grande bate-papo com os casais. Vai ser muito top. Lucas, capítulo de número 12. Vou pedir para um dos varões aí ler. Lucas 12. Quem abriu aí Lucas 12? Lucas 12. Lucas 12. Não, segura um pouquinho, varão. É só para poder o povo não dormir. É Mateus 6:30. Mateus 6:30. 6:30 nós vamos terminar. Você vai encontrar Jesus medindo a fé destes homens e nessas situações, e que se adequa também às nossas situações. Mateus 6:30, pode ler, varão, agora, que ia lendo lá, Mateus 6:30, vamos deixar o varão ler, isso, 6:30, você vai ler aí, vai lá. Homem sem fé? Homem do quê? Mas por que Jesus está dizendo que esse homem aí é homem de pequena fé, pouca fé? Porque é algo que aflige todos nós. Quer ler todo o texto para vocês verem? E vamos terminar já? Abra a Bíblia aí, capítulo 12, aí a gente vai terminar lendo 12 aí, tá bom? É um texto, eu vou ler rápido, você vai acompanhando aí. Verso de número 1, e nós vamos terminar rápido aí, que é o 6, Mateus 6:30. Eu já fui para Lucas de novo, tá vendo? Vamos lá, 6:30. Vamos ler o verso 6, que aí vocês vão saber. Outro momento que a nossa fé é colocado em xeque. Vamos ler do verso de número 19 em diante. Eu vou ler rapidinho, verso de número 19 em diante, e aí nós já vamos encerrando a palavra de Deus. Vamos lá. Verso 19, capítulo 6, diz assim, ó: não ajunteis tesouro na
onde a traça e a ferrugem tudo com, e onde o ladrão mina e roubam, mas ajuntai tesouro, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, a candeia do corpo e os olhos, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Irmão, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas dizem que esse mamon é dinheiro. Tem que tomar muito de cuidado, porque tem umas coisas aqui que depois a gente vai explicar em outro culto. Mas tem gente que já deixou Deus por causa de dinheiro. Já deixou, né? Eu gosto de dinheiro, irmão. Mas jamais o dinheiro vai substituir Deus na minha vida. Jamais. Jamais. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o. Olhai para as aves dos céus, que nem semeia, nem cega, nem se ajunta em celeiros, e o vosso Pai Celestial não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andeis solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. A outra forma que testa, se coloca de pé, pode se colocar de pé. A outra forma que testa a nossa fé é quando nós estamos vendo tudo aquilo que é de necessário para a nossa sobrevivência está sendo ameaçado. Aí a nossa fé balança. Mas aí vem Jesus e diz: eu sei da ansiedade. Vocês estão preocupados com o que vão comer, estão preocupados com o que vão vestir. Eu sei que a fé de vocês estão pensando como é que vai ser daqui para frente. Se tudo falir, se tudo fechar, como será daqui para frente? Aí a nossa fé é testada. Mas vem Jesus e diz: vocês têm fé pequena, mas fique tranquilo. Assim como eu cuido do campo, assim como eu cuido dos pássaros, assim como eu cuido da natureza, nem Salomão se vestiu como eles se vestem. Eu tenho cuidado de vós. Tenho certeza que nos cuidados com seu filho, com a sua esposa, com a sua casa, com a sua família, sua fé já foi testada, porque você viu que vai faltar alguma coisa. Mas tranquilize teu coração aqui nessa noite, porque Deus me fala através dessa palavra: não vai faltar. Não vai faltar. Levante a sua mão. Eu profetizo no nome de Jesus a bênção de Deus na sua casa, a bênção de Deus na sua família, e que Deus possa nessa noite
tirar o medo, tirar a dúvida, tirar os ensinamentos contrários, e que Deus possa tirar toda a ansiedade do necessário, porque Deus tem cuidado de vós e não vai faltar nada. Receba essa palavra no nome de Jesus. O amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja com todos que vão morar no céu e todos que vão morar no céu. Diga: Deus abençoe, irmão. Vai na paz no nome do Senhor Jesus.